Geralmente, quando escrevo um romance, não vou nunca com uma ideia prévia. Essa vontade de sacrificar a um suposto rigor de conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há, a realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado numa arte que fosse uma arma. Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. António Mota Redol nasceu em Lisboa e é engenheiro químico-industrial, licenciado pelo Instituto Superior Técnico, mas desenvolveu a sua atividade no campo do planeamento e da economia da energia, tendo nesse domínio escrito mais de meia centena de artigos para jornais e revistas da especialidade e em jornais diários, destacando-se os que se pronunciaram contra a instalação de centrais nucleares em Portugal. No Instituto Superior Técnico, aderiu à luta estudantil em 1962, na sequência da proibição do Dia do Estudante pelo governo de então, tendo sido preso pela PIDE na preparação de uma manifestação. Foi dirigente estudantil, tendo desempenhado as funções de diretor da secção de propaganda, de presidente e vice-presidente da direção da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, em meados dos anos 60. Foi delegado de curso eleito pelo seu curso de Química. Foi membro da direção do Cineclube Universitário de Lisboa e do Centro Desportivo Universitário de Lisboa. Foi fundador e membro dos corpos gerentes da Cooperativa Centro Popular Alves Redol e da Cooperativa Alves Redol. Integrou a Comissão Legado Alves Redol, tendo organizado exposições sobre o escritor que estiveram em mais de 160 locais e mais de uma centena de sessões sobre este escritor por todo o país. Pertenceu à Comissão Instaladora do Museu do Neorrealismo e ainda pertence à direção da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira, em cuja qualidade desenvolveu várias atividades, em particular angariação de espólios, organização de sessões, comissariando mais de 30 exposições sobre vários vultos da literatura e das artes portuguesas. Diretor adjunto da revista Nova Síntese, é, neste momento, diretor da coleção Cadernos Nova Síntese, revista na qual publicou vários textos sobre o neorrealismo. Fez parte das comissões organizadoras de congressos sobre Manuel da Fonseca, Alves Redol e Mário Dionísio. É autor do livro Alves Redol Fotobiografia, Fragmentos Autobiográficos, co-organizador de Alves Redol Testemunhos dos seus contemporâneos e, Alves Redol, O Olhar das Ciências Sociais. Participou com textos em vários livros. No domínio político, foi ativista da Comissão Democrática Eleitoral, tendo sido detido pela PIDE-DGS nas eleições de 1973 e pertenceu a diferentes órgãos dirigentes locais, regionais e nacionais do MDP-CDE e ao Gabinete de Estudos entre 1974 e 1987. António Mota Redol, bem-vindo ao Aviso à Navegação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é que levou à criação da Comissão Instaladora do Museu do Neorrealismo, aquela que viria a dar origem à atual Associação Promotora? Bom, o processo é antigo. Quer dizer, praticamente iniciou-se com a morte de Alves Redol, não é? 29 de novembro de 69. Ele, no hospital, escreveu uns apontamentos que mostrava o desejo de que uma parte dos direitos de autor fossem destinados a atividades culturais. Depois, alguns amigos chegou a indicar que não seria a obra toda, mas seria apenas a fanga. Mas não há testamento nenhum, como já algumas pessoas e alguns meios de comunicação têm dito. Quer dizer, não há nenhum testamento, nem sequer, digamos, mesmo não certificado pelo notário. Quer dizer, podia haver um texto assinado, mas não, foram os apontamentos que ele tomou, e depois, a seguir à morte dele, eu, como único herdeiro, decidi que os direitos de autor de todas as obras teriam, digamos, esse fim, portanto, das atividades culturais.
portanto, abri uma conta num banco e, portanto, todos os direitos de autor eram depositados nessa conta, portanto, para não haver misturas com a minha conta. Portanto, a partir daí, portanto, começou-se a trabalhar. Ele indicava 4 pessoas para fazerem esse trabalho, que ele portanto, entendia que poderia ser feito apenas com os direitos da Fanga, e numa homenagem que houve a Alves Redol no Clube Teatro do primeiro ato em Algés, em 24 de janeiro de 1970, foi revelado que exatamente essa situação, não é? Portanto, foi revelado essa situação, esse seu desejo, que tinha sido estendido e que era a comissão que ia gerir esses direitos. Chamou-se-lhe Comissão Legada Alves Redol e era constituída pelo Alberto Ferreira, pelo José Cardoso Pires, pelo Mário Ventura Henriques e por mim próprio. No dia, digamos, este desejo manifestado no primeiro ato, de facto, teve uma repercussão pública bastante grande, quer dizer, saiu em quase todos os jornais, digamos, esse desejo do Alves Redol, porque, digamos, era inédito na literatura portuguesa haver um autor com herdeiros que, digamos, queria que a sua obra tivesse esse destino. Ele não queria deserdar o herdeiro, tanto assim que disse que era só a Fanga, os outros livros todos continuavam o herdeiro a receber os direitos, mas o herdeiro é que decidiu que todos os direitos a receber seriam, digamos, dedicados às atividades culturais. E nessa altura, de facto, Alves Redol era um dos escritores mais vendidos no nosso país, portanto, com edições sucessivas, e, portanto, os direitos de autor, nessa altura, pelo menos, tinham um volume, de facto, bastante elevado. Mas os jornais deram, de facto, notícia dessa situação, porque o Alves Redol, na altura, era, entre aspas, uma estrela mediática, não é? Portanto, hoje já não é, ninguém fala do Alves Redol, praticamente, não é? Mas, naquela altura, era, de facto, uma estrela mediática. E, portanto, isso foi dado um grande relevo, digamos, esse desejo, que foi revelado nessa sessão. Eu, por acaso, até trazia, mas olha, deve estar por aí, um jornal em que vem, digamos, essa notícia, depois talvez possa juntar, não é? E depois, no dia 9 de abril de 1970, realizou-se uma conferência de imprensa em que estiveram os mesmos 4 elementos e em que foi anunciado formalmente, de facto, a constituição dessa Comissão Legada Alves Redol, os objetivos que tinha, de facto, de gerir a obra do Alves Redol, gerir os direitos de autor e também, digamos, financiar atividades de ordem cultural. Também teve, digamos, uma divulgação muito grande em todos os jornais, alguns deles até na primeira página, com chamada na primeira página. Portanto, foi uma iniciativa que, de facto, até pelo seu ineditismo, não é? E porque o Alves Redol também na altura era, de facto, como eu disse, uma estrela mediática, entre aspas, e teve, de facto, isso grande divulgação. Algum tempo depois, digamos, aqui amigos de Vila Franca quiseram, e juntamente com esta Comissão Legado, quiseram formar um Centro Popular Alves Redol, que tinha exatamente como função lançar um Museu Alves Redol. O Centro Popular Alves Redol não deu sequência, digamos, a esse desejo, a essa iniciativa, só mais tarde, numa reunião da tal Comissão Legada Alves Redol, em que estava presente também o Joaquim Namorado e o Arquimedes da Silva Santos, foi uma reunião em 8 de abril de 1979, essa reunião era dedicada à promoção, digamos, do 40º aniversário de Gai Belos, 40º aniversário esse que contou com várias exposições itinerantes chamadas Gai Belos e o seu tempo, que estiveram essas 4 exposições por todo o país em cerca de 140 localidades. Também, digamos, fizeram sessões também em todo o país relacionadas com a obra do Alves Redol e com este aniversário, que teve centenas de intervenientes que vêm aqui, de facto, referidos
neste livro. E, portanto, foi o Arquimedes da Silva Santos que nessa reunião relembrou, digamos, a necessidade de se formar o que ele dizia Museu Alves Redol e do neorrealismo. Portanto, era a proposta do Arquimedes, era essa. Só que eu entendi, e digamos, com alguns poderes que tinha, que o Museu Alves Redol não se justificava porque os museus e as casas de museus, que era a ideia, era a Casa Museu Alves Redol, de facto em Portugal não têm muito boa saúde, nem têm muito bom futuro, não é? E, portanto, foi decidido, eu decidi mesmo e propus às outras pessoas, vamos chamar Museu do Neorrealismo só. Pronto, e assim ficou o Museu do Neorrealismo. A partir dessa altura, portanto, dessa reunião, efetivamente a coisa arrancou, o Joaquim Namorado e eu próprio começámos a trabalhar no assunto e a fazer contactos com várias pessoas, quer dizer, neorrealistas, se aderiam à ideia, se estariam dispostos a entregar o seu espólio a um tal museu. E também, por decisão minha e do Joaquim Namorado, decidimos propor à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, digamos, que encabeçasse esse processo de fundação do museu. Outras cidades, outros locais podiam ter sido, como Coimbra, Lisboa, etc. Mas o próprio Joaquim Namorado, até por espanto meu, porque era um homem muito virado para Coimbra e muito desejoso de Coimbra fosse protagonista, foi o próprio que propôs que Vila Franca fosse, digamos, o museu fosse em Vila Franca, dada, digamos, dos aspectos particulares que tinha o neorrealismo em Vila Franca, muito ligado à coletividade, muito ligado, de facto, às pessoas do povo, o que não acontecia, de facto, nos outros sítios, não é? Nem em Coimbra, nem em Lisboa, porque era, digamos, um neorrealismo mais elitista, digamos assim, mais produzir livros, editar, etc. E a relação com as coletividades, de facto, era uma coisa que era muito menos, embora houvesse alguma coisa, e até muitas vezes promovido por pessoas que vinham de Vila Franca. Por exemplo, o que houve em Coimbra foi o Arquimedes, que foi para lá e que levava essa experiência daqui e que tentou e conseguiu lá, digamos, implementar, porque, digamos, as pessoas de lá não estavam muito viradas para isso. Em Lisboa também não, e, portanto, eram pessoas aqui de Vila Franca também que fomentavam algumas relações com coletividades em Lisboa e não propriamente as pessoas dos neorrealistas de Lisboa. Depois, em 2 de dezembro de 87, o Rogério Ribeiro e eu solicitámos à Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que na altura era o Daniel Branco, uma reunião para lhe falarmos exatamente no Museu do Neorrealismo e se a Câmara de Vila Franca estava disposta a apoiar a ideia. Logo na altura, nós dissemos, bom, Sr. Presidente, olha que isto em Portugal, museus, é assim umas coisas pequeninas e tal, vão de escada e tal, isto é uma coisa, tem pelo menos aí 3 andares, 4 andares, de dimensão, não pode ser o neorrealismo pela dimensão que teve, não pode ser assim uma coisinha tal, assim, feita aí num vão de escada, assim, numa sala, ou coisa assim, já tem que ser uma coisa com volume. E ele aceitou, contrariamente àquilo que nós esperávamos que ia acontecer, que ele ia dizer que não. Isso é muito... Bom, aceitou e, portanto, avançou-se. Começou-se, entretanto, de facto, a avançar. No dia 18 de maio de 88, a Câmara Municipal deu posse a uma comissão instaladora do museu, que era constituída pelo Rogério Ribeiro, pelo Arquimedes da Silva Santos, pelo Garcês da Silva, pelo Júlio Graça, pelo Rodrigo Freitas e também por mim, além de pessoas da Câmara, como era o Presidente da Câmara, o Vereador da Cultura, que era o José António Carmo, e a Clara Camacho, que era responsável dos museus aqui em Vila Franca. E, portanto, foi dada a posse, de facto, a essa comissão instaladora, começou a trabalhar no sentido de instalar um museu. Um ano depois, exatamente no dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus, fundou-se a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo e, entretanto, o Rogério Ribeiro escreveu o texto fundador do museu. Portanto, é um texto, portanto, com os objetivos, até com os diferentes setores que devia ter, etc. Portanto, uma espécie de um pré-programa, digamos, do museu. E foi ele que foi autor desse texto. Depois, ele, comigo e com uma doutora Ana Margarida Martins, ela elaborou uma chamada Proposta de Programa do Museu do Neorrealismo, que é um volume, digamos, à volta de 200 páginas, portanto,
com os objetivos do museu, com as áreas que deve ter, etc., a explicação de cada área, até com uma exposição permanente já, digamos, gizada, e, portanto, que foi utilizado depois pelo arquiteto Alcino Soutinho para fazer, digamos, o edifício em que nós estamos, não é? Portanto, embora, portanto, ele pegou nesse documento e, de facto, depois adaptou às ideias que ele tinha, mas, quer dizer, praticamente ele segue de facto, esse documento. Mas, nessa altura, ainda estávamos, portanto, nas instalações que eram da antiga Biblioteca Municipal, onde começou, de facto, nos 2 andares das antigas instalações da Biblioteca Municipal, onde o museu começou a funcionar, e depois onde foi inaugurado em 4 de dezembro de 93, com a presença de muitas pessoas, e foi inaugurado, portanto, o Centro de Documentação e o museu, não é? já com uma exposição permanente, embora as primeiras instalações onde a Comissão Instaladora funcionou na Assembleia Municipal, num sótão da Assembleia Municipal, e foi aí que começámos, digamos, a juntar alguns, digamos, já espólios que foram sendo entregues, e muita documentação, bibliotecas, etc., mas depois passou tudo, então, para aquelas instalações ali junto à Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal, que eram da biblioteca. E de facto, entretanto, entre 89, 88 e 93, de facto, a Comissão Instaladora teve uma atividade, de facto, muito intensa, não é? Praticamente era a Comissão Instaladora que dirigiu o museu, porque a Câmara, na altura, não tinha quadros para isso, não é? E, portanto, é praticamente a Comissão Instaladora que dirigiu o museu e fazia coisas. Digamos, a própria Comissão Instaladora, digamos, organizou várias exposições, sessões, depois os contactos para a obtenção de espólios, não é? Que foi uma das coisas, de facto, quando houve essa reunião no dia 18 de maio de 88, já vários neorrealistas vieram e herdeiros vieram a essa sessão, que teve muita gente. Foi ali no Palácio, não foi no Soberlim, foi no outro, não é agora o nome dele. Quinta da Piedade. Do Quinta da Piedade, será, já não me lembro qual deles é, mas quer dizer, estava muita gente, de facto, umas centenas de pessoas, comunicação social, etc. Portanto, deu-se posse à Comissão Instaladora, estiveram presentes já vários desses neorrealistas e herdeiros que prometiam, de facto, entregar ao museu, digamos, os seus espólios, porque, portanto, não partimos completamente do zero, não é? Não iniciámos um projeto destes sem ter a garantia de que tínhamos, de facto, pessoas a entregar os espólios, não valia a pena, quer dizer, não tinha razão de ser, não é? Ter só o espólio do Alves Redol, quer dizer, de facto, esse estava garantido, não é? E não justificava o Museu do Neorrealismo, portanto, havia muitos outros. A maior parte, depois, de facto, cumpriu a promessa, embora tenha havido um ou outro que de facto, depois, digamos, fugiu com o rabo à seringa e não entregou o espólio mas já o espólio do Alves Redol já nos trazia um mapa daquilo que poderia vir a ser o futuro deste museu, não é? O próprio espólio do Alves Redol já trazia obras de outros autores até, sim, que também, faziam um desenho um pouco... Sim, mas era insuficiente. Insuficiente, claro. Dava para o Museu Alves Redol... Mas já dava uma pista, não é? Já dava uma para o Museu Alves Redol, mas não para um museu do neorrealismo, não é? Sim, claro. Mas a breve prazo, de facto, eu não vou agora dizer nomes, mas, por exemplo, o Manuel da Fonseca aderiu imediatamente, o Alexandre Cabral, etc. Uma série de escritores que os espólios estão cá agora, não é? Portanto, aliás, o Manuel da Fonseca foi o primeiro até, não é? O primeiro, não foi o primeiro a entregar o espólio. Diz-se isso, mas não foi. Ok. Pronto. O primeiro a entregar o espólio foi uma sobrinha do Aleixo Ribeiro, que entregou uma biblioteca do Aleixo Ribeiro. Mas o Manuel da Fonseca, mas não foi bem o espólio ficou ainda com ela, que depois, embora o contrato de doação dissesse que devia ser entregue, a família depois nunca entregou. Mas nem o museu fez diligências nesse sentido. Podia ter feito, porque estava escrito, portanto era um documento escrito, com o permisso dela, e eles tinham a obrigação de entregar, mas nunca se chegou a fazer, digamos, esse esforço. E o espólio do Manuel da Fonseca foi efetivamente o primeiro espólio, digamos, completo, completo no sentido de processo concluído, completo no sentido de ter documentos, cartas, livros, etc. O Luís Ribeiro foi só livros ao princípio, embora o resto fosse também previsto entregar, não é? Mas o Manuel Fonseca foi de facto o primeiro depois do espólio mesmo, digamos, a sério, não é? Pronto.
E, portanto, a Comissão Instaladora foi fazendo isso, foi fazendo esse trabalho, não é? Portanto, de direção do museu. A certa altura, portanto, entrou para o Centro de Documentação o Dr. Luís Augusto Costa Dias, portanto, que dirigia o Centro de Documentação, mas continuou a ser, digamos, a Comissão Instaladora é que propunha à Câmara, digamos, iniciativas e combinava, digamos, exposições, etc. Depois, quando foram inauguradas as instalações antigas, em 1993, em dezembro de 93, a partir daí a Câmara entendeu que não se justificava ter já a Comissão Instaladora. E então ficou, digamos, a Associação Promotora, que já existia, mas não tinha qualquer atividade, até aí. Quer dizer, a única atividade que a Associação Promotora teve foi contratar algumas pessoas para trabalhar no museu, porque, como sabem, para contratar uma pessoa para uma Câmara Municipal é extremamente difícil, não é? É uma complicação e às vezes era preciso ser rápido e então a Associação contratou, digamos, várias das pessoas que estavam a trabalhar no museu e que depois acabaram de ter contrato da Câmara, mas inicialmente foi a Associação é que pagava, digamos, os vencimentos dessas pessoas. E, portanto, foi a única atividade que a Associação teve durante muito tempo, não é? Mas depois, quando em 93 a Comissão Instaladora acabou, passou a Associação, de facto, a fazer o mesmo tipo de trabalho, dos espólios, de documentação, das sessões, muitas sessões fora de Vila Franca, de facto, por todo o país, não é? Como já vinha a ser feito, e entre 93 e 2007, a Comissão Instaladora e a Associação organizaram mais de 30 exposições, das quais eu sou o principal, digamos, comissário, porque dessas 30 e tal eu organizei 30 e tal, não foi todas, mas foi quase todas, portanto, quer literatura, quer de artes plásticas, etc. E, portanto, a Comissão Instaladora não se limitou a ser, digamos, como às vezes acontece, digamos, uma presença, digamos, nas reuniões que a Câmara Municipal convocava para dar umas opiniões, trocar umas impressões, não, quer dizer, teve de facto uma atividade sem a qual o museu não teria existido. Isso é que não há dúvida nenhuma, quer dizer, a Câmara dizia que queria fazer, mas depois não tinha gente para o fazer, teve que ser de facto a Comissão Instaladora e depois a Associação é que fizeram o trabalho mesmo, quer dizer, não foi só as opiniões, não foi só as bocas, não é? Portanto, a conversa, mas foi de facto trabalho efetivo, digamos, que projetou o museu de modo a que, portanto, tivesse estas instalações. Como eu disse, foi o Rogério Ribeiro que propôs o arquiteto Alcino Soutinho para ser o arquiteto, e ele utilizou, portanto, a proposta de programa que tinha sido elaborada pela doutora Ana Maria da Martins, e a Câmara Municipal, que já nessa altura era a Maria Luz de Rosinha, aceitou perfeitamente, digamos que fosse o arquiteto Soutinho, e aceitou que a Associação continuasse, portanto, a trabalhar, e portanto, até à inauguração destas instalações em 2007. E isto, de uma maneira muito resumida. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás e vamos falar um bocadinho daqueles espólios que nos falou há pouco, desde o primeiro espólio, o espólio original de Alves Redol, de onde nasce a ideia também para aquilo que se vem a desenvolver a posteriori, mas um pouco dos outros espólios, para nos dar aqui uma imagem de que havia uma certa urgência na criação deste museu, não é? Havia autores ainda vivos e sentia que havia aqui alguma urgência de uma criação de um museu que também fosse um espaço vivo, onde estes autores pudessem também contribuir com o seu conhecimento daquilo que era o neorrealismo e não ser apenas um museu de uma coisa que está lá para trás. Acha que havia essa urgência, sentia essa necessidade? Havia essa urgência e até o museu começou um bocadinho tarde, devia ter começado mais cedo, não é? Porque já tinham falecido muitos dos autores neorrealistas entretanto, não é? Quando houvesse a reunião de 88, portanto, em que a Comissão Instaladora tomou posse, já não estavam muitos neorrealistas, já estariam 4 ou 5, digamos, os outros já tinham morrido quase todos, não é? E, portanto, partiu com algum atraso. Mas, mesmo assim, já se tinha falado com muitas famílias, não é? E as famílias dispuseram-se, de facto, a entregar os espólios. E depois, como eu disse, a maioria delas, de facto, concordou. Portanto, quando foi a inauguração destas instalações em 2007, já havia 23 espólios integrados no museu, não é? Que tinham sido a Associação que de facto tinha tratado, uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, alguns com alguns percalços, não é?
porque dizia que sim, mas depois na próxima reunião já dizia que não, porque tinha havido um familiar que não achava bem, não é? Queria que o espólio fosse lá para a terra de origem do escritor, o que normalmente significa ficar lá enterrado, não é? E ao menos aqui, de facto, as pessoas sabiam que estava em movimento, até porque nós demos sempre essa indicação desde o início. Começámos logo a fazer exposições, não é? Portanto, logo, quando foi os 50 anos de Alves Redol, portanto, os 50 anos dos Gaibéus, em 89, houve uma grande exposição, que fui eu que organizei, que foi na Fundação Gulbenkian, portanto, e que depois veio para aqui, para o Celeiro da Patriarcal. Mas foi uma exposição enorme, mas que deu logo a ideia de que nós não nos limitávamos a receber os espólios, mas que queríamos logo mostrá-los. E depois logo a seguir houve o centenário, os 50 anos da obra do Manuel da Fonseca, do início da obra, fez-se uma exposição do Mário Dionísio, do Carlos de Oliveira, portanto logo ali naqueles anos, ainda 80 e tal, 90 e poucos, não é? E portanto temos logo a nota de que os espólios não vinham para aqui para ficar dentro de caixas guardados num sítio como um armazém qualquer. Vinham para o museu para de facto serem trabalhados, e já estavam a ser trabalhados, não é? E ser expostos, não é? E, portanto, isso foi importante também para muita gente ver, porque há sempre aquela ideia que isso vai lá para as câmaras e tal. Muita gente dizia isso, não é? Isso vai lá para a câmara e fica lá no armazém, lá nos caixotes e tal. Não foi nada disso, de facto, que as pessoas depois foram vendo que não acontecia, não era nada disso. Portanto, isso foi muito importante, essa parte. Portanto, a associação não chegou só para promover o museu, para conquistar um edifício, mas também para iniciar imediatamente uma investigação sobre os espólios, Sim, claro, para a divulgação, claro, evidente. Mas essa parte da investigação foi extremamente importante já na altura. Descobriram nestes espólios pistas novas sobre o neorrealismo. Fomos há muitas surpresas, iluminados, não é? por isso. Quer dizer, nesses espólios foram descobertas muitas surpresas. Eu tive a possibilidade, portanto, de muitos desses espólios os ver, não é? Porque antes de virem para cá, eu até escolhi há uns deles, então o que é que você acha que deve vir e não deve vir? Porque haviam coisas que de facto não tinham sentido, não é? Portanto, de bibliotecas, não é? Portanto, havia autores que tinham bibliotecas enormes, não é? Então não podia vir para aqui uma biblioteca de 20 mil volumes ou 10 mil volumes, não é? Os neorrealistas não tinham dinheiro assim para ter bibliotecas tão grandes, não é? Mas tinham uns milhares, não é? De volumes, portanto não podia vir tudo, portanto tinha que se escolher, não é? E mesmo da papelada, portanto, dos papéis, embora, digamos, a perspectiva dos investigadores e dos documentalistas é que deve vir tudo de um espólio, não é? Nem que seja o boletim de carro elétrico em que ele anotou lá uma data, não é? Quer dizer, eu, como disse, portanto, eu organizei 30 e tal das expedições que foram aqui organizadas. O Museu, o Centro de Documentação, também organizou menos, mas também organizou muitas, não é? E uma das coisas que muitas vezes se via é que um papel que parecia que não prestava para nada, tinha uma informação danada, tinha uma informação que já se pesquisava em livros e não sei o que, não sei quanto tempo e que a gente não conseguia dar. E de repente apareceu um papel, tinha lá uma notazinha, está aqui a solução, é isto. Pronto. E portanto os espólios de facto tinham e continuam a ter. Os que aqui estão, não é? Alguns que ainda não foram trabalhados, continuam a ter de facto informação preciosíssima, não é? Até porque a maior parte destes espólios eram um diálogo constante entre os próprios autores. O movimento do neorrealismo tem muito isso, não é? É uma relação entre os próprios autores, entre a sua época, não é? As suas circunstâncias, a sua época, que transformam esses espólios também em coisas muito ricas, porque eles estão em diálogo permanente uns com os outros. Sim. Sentiu isso, que as famílias, os autores, percebiam isso com os seus espólios, ou foi uma coisa que foram trabalhando com o tempo? De facto, a investigação veio a clarificar mais. Eles sim, as famílias já não sei, não tenho a certeza, porque as famílias até não ligavam muito àquilo, alguns até se preparariam para deitar as coisas fora, não é? Pronto, são papéis velhos e tal, não interessa. Por exemplo, uma das coisas que não deitavam fora era o recorte de jornais, que é das coisas mais preciosas, porque de facto não é difícil encontrar o original no romance, disto, daquilo, e às vezes um recorte de jornal que traz uma notícia que é importante não se encontra, não é? A não ser quem vá, digamos, para a Biblioteca Nacional, digamos, varrer as coleções de jornais todas, a ler tudo, não é? E lá aparece uma coisa qualquer. Ali está já escolhido, não é?
Pronto, e portanto às vezes são coisas preciosas que as pessoas às vezes tinham tendência a deitar fora e que nós não deixávamos, não é? Quer dizer, veio para aqui isso tudo, não é? Acha que essa missão da investigação que foi surgindo com a própria associação, foi uma coisa que foi surgindo ou faz parte de uma missão inicial? É algo que imediatamente identificam como uma necessidade? Sim, claro, evidentemente. Sim. Porque de facto não tem sentido ter os materiais e depois não os explorar, não é? E portanto logo no início isso começou a ser feito. Aliás, das tais 30 exposições que eu falo que eu organizei e as outras que o museu organizou, teve que haver investigação, não é? Quer dizer, nós tínhamos que ler os livros todos, tínhamos que ler os recortes de jornais todos que falavam da obra, tínhamos que ler as cartas todas, digamos, que o autor tinha recebido ou tinha enviado, as que era possível encontrar, não é? Porque as que ele recebeu tinha, mas nem todos faziam cópias das cartas que enviavam, não é? E portanto isso tinha que ser tudo lido para fazer as exposições e portanto isso era a investigação, não é? Portanto estávamos a fazer a investigação automaticamente, não é? Chegámos a um ponto depois, quando falou na criação do museu, já com o trabalho do arquiteto Alcindo Soutinho à espera de ser materializado, dá-se a construção deste edifício onde estamos hoje. Qual passou a ser o papel da associação promotora do Museu do Neorrealismo a partir desta fase? Desta fase. Quer dizer, claro que já não era a mesma anterior, não é? Mas, mesmo assim, ainda organizámos algumas exposições, quer dizer, as 4 exposições itinerantes que estão aqui no museu, em telas, portanto, continuam por aí a circular. 3 delas foram organizadas mesmo por mim, portanto, a do Alves Dol, a do Amino Rodrigues e a do Garcês da Silva, e uma foi organizada pelo Luís Eduardo Santos, que já estava aqui no museu, e portanto foi ela que organizou, na sequência da exposição que aqui se fez, do centenário do Manuel da Fonseca. Mas que já não foi aquele número tão grande de exposições como era anteriormente, não é? O que nós fazíamos era, junto de câmaras municipais, bibliotecas municipais, promover essas 4 exposições, que isso o museu nunca fez. Quer dizer, o que de facto não é nada bom, não é? Mas que o museu espera que lhes peçam, mas não suponho que não continua a não promover, quer dizer, ir junto às entidades, temos estas exposições, vocês querem-nas, pronto, utilizar, e foram essas 4, a associação, digamos, promoveu não só a itinerância dessas 4, como outras que o museu aqui tinha, que não eram nessas telas que é muito fácil de transportar, mas que estavam em painéis, mas que também se podiam transportar e, portanto, várias delas estiveram em vários sítios porque a associação, de facto, promoveu a ideia delas para lá. E, portanto, isso foi um dos trabalhos que foram feitos, não é? Outros trabalhos, digamos, outras iniciativas, era junto de câmaras municipais, principalmente, bibliotecas municipais e escolas, promover ações, não é? Portanto, sessões de apresentação dos livros que tínhamos apoiado, não é? Portanto, que já são muitos, que são neste momento 54 livros, não é? Portanto, a grande maioria, digamos, pagos pela associação, são 3 ou 4 tiveram financiamento de outras entidades, mas, quer dizer, a grande maioria foi a associação, de facto, que as pagou, lá arranjou dinheiro para isso, os tais direitos de autor, não é? Que eu falei há bocado, serviu para isso, não é? E a nova síntese, não é? Portanto, mas também outro tipo de edições que tinham a ver com o neorrealismo, umas mesmo, digamos, do movimento político, não é? Portanto, que enquadrou o neorrealismo, portanto, todo o período do Estado Novo, não é? Portanto, algumas sessões sobre esses temas, e de escritores novos que, embora não sendo neorrealistas, digamos, tinham uma influência, quer dizer, ou tinham... seguiam algumas das ideias, digamos, que os neorrealistas também tinham seguido. E, portanto, organizámos, digamos, numerosas sessões. Nós contabilizámos que entre iniciámos o trabalho em 88 e o 2007, organizámos cerca de 250 sessões dessas, não é? Pronto. Isto antes do museu, antes da inauguração de 2007.
Daí em diante, não contabilizei quantas são, mas não muitas também. Serão também algumas centenas, provavelmente. E no meio destas publicações temos algumas reedições, obras que estavam já desaparecidas das prateleiras das nossas livrarias e que a Associação começa também a pensar na sua reedição. Acha que isso tem uma importância, uma grande relevância na atualidade, essa reedição? Mas as reedições não têm sido, digamos, o nosso principal objetivo. Tem sido mais livros de investigação sobre o neorrealismo, não é? E a maior parte deles, quer dizer, não sei se houve algum dos 54, se houve algum que o autor veio ter connosco, que vocês apoiam, é sempre ao contrário. Nós temos conhecimento que existe a tese de doutoramento ou tese de mestrado, normalmente são tese de doutoramento ou de mestrado, nós sabemos que existe e isto tem que se publicar. E, portanto, promovemos a sua publicação. Como? Quer dizer, falamos com o autor, ceda cá o original, nós contactamos com uma editora, se você concordar com essa editora, entregamos à editora o original e a editora faz um contrato consigo, mas não lhe paga direitos, pá. E, portanto, todos os livros, quer dizer, que foram editados com o apoio da Associação Promotora, os autores não receberam direitos, porque são tudo livros que não se vendem, digamos assim, ao grande público, não é? São livros, de facto, de investigação, são livros de estudo, são livros que interessam a um número pequeno de pessoas, digamos assim, embora haja muitos que também podem ser lidos por qualquer pessoa. Mas as editoras não estão muito interessadas nesses livros, não é? Quer dizer, quanto muito estão interessadas nos grandes autores, não é? Os mais conhecidos, e mesmo assim, mesmo dos menos conhecidos, por vezes exigem apoio, não é? Quer dizer, não é caso único, um ou outro, mas há muitos, e portanto, em reedições, suponho que fizemos 2 ou 3 de autores, infelizmente não temos capacidade para ir tão longe, não é? Porque isso são tantos autores neorrealistas, que são dezenas, não é? Que nós não temos capacidade para estar a fazer a reedição, digamos, de todos eles. Fizemos 1 ou 2, um caso excepcional, mas isso não é, quer dizer, essa linha de ação tem sido complicada de realizar, não é? A nova síntese tem sido uma ferramenta também importante na história da APMNR, não é? Sim, quer dizer, ela foi uma ideia do professor Pita, quer dizer, que sugeriu que a Associação tivesse uma revista, e de facto, já não sei se o primeiro número, se é em 2008 que foi lançado, e portanto, lá está, quer dizer, são elementos de investigação, não é? Que a maior parte são universitários, digamos, que fazem trabalhos de investigação, são números monotemáticos, não é? Portanto, nós pedimos, nós é que solicitamos às pessoas, já sabemos que conhecem determinado autor ou determinado tema, não é? Para fazerem um artigo, portanto, inédito, claro, não é? Quer dizer, só publicamos inéditos, não publicamos textos já publicados noutras publicações, e alguns estrangeiros, brasileiros já há vários, também já temos de alguns franceses, mas menos, quer dizer, brasileiros é que tem havido um interesse muito grande dos brasileiros pelo neorrealismo português, mais do que no caso dos universitários portugueses. Mas mesmo assim, alguns universitários portugueses têm colaborado em fazer artigos, não é? E, portanto, a nova síntese, pronto, já vai, não podia ser o número 18, não é? Portanto, é anual, não é? E portanto, é aquilo que eu lhe posso dizer sobre a nova síntese. Temos projetos para o futuro, mas não vale a pena estar agora a falar disso. Qual é neste momento, como é que está a situação atual da APNR, o que é que tem feito, qual é o trabalho que neste momento está a desenvolver que nos possa... Bom, quer dizer, com o Covid tivemos que interromper as sessões de apresentação de livros e sobre o neorrealismo, não é? Embora a pouco a coisa está a retomar-se, não é? E, portanto, estamos a promover, não ficamos à espera, de facto, que nos proponha, mas vamos nós propor, não é? Temos proposto várias coisas, quer dizer, sobre o neorrealismo, até um ciclo de cinema, mas foi proposto um ciclo de cinema já mais de uma vez, pronto, e de facto, coisas sobre o neorrealismo, além dos livros e das novas sínteses, quer dizer, tem havido muitas sessões. Agora, de facto, com o Covid a coisa foi interrompida,
mas estamos a pouco e pouco a retomar, digamos, essa iniciativa de propor, digamos, que municipais e escolas, de facto, que tenham a divulgação do neorrealismo. Nas escolas o êxito tem sido menor, porque infelizmente os nossos professores portugueses, não sei, não nos estão a dar grande abertura. Uma geração que já não apanha como leitura obrigatória algumas das obras que deram a crianças de outros tempos a conhecer o neorrealismo, como os Gaibels ou como Não, como mas os Esteiros, há não é? várias obras, costuma ser dito que não estão, mas não é verdade. Mas elas continuam. Há vários autores, vou-lhe dizer vários, além do Alves Redol. Alves Redol tem neste momento 3 obras, de facto, não tem as obras infantis, quer dizer, o que é uma marotice, porque são as obras, pronto, que não influenciam muito, não é? As outras obras, portanto, que já estiveram, como os Gaibels, o Barranco de Cegos, etc., já há muito tempo não estão, mas estão estas 3. Há obras do Carlos de Oliveira, do Mário Dionísio, da Ilse Losa, do José Gomes Ferreira, do Manuel da Fonseca, portanto, há vários autores neorrealistas que estão, de facto, no programa. Não é verdade que no programa não haja autores neorrealistas, não é? Isso Sim, não é verdade. uma coisa que se costuma dizer, não é? Mas a Abelha na Chuva continua lá, não é? Não sei, já esteve, não sei se ainda continua. Sim. Quer dizer, o último que eu conhecia era a poesia do Carlos de Oliveira. Poesia do Carlos de Oliveira. Não era a Abelha da Chuva. Mas a Abelha da Chuva já foi obrigatório também, foi um dos livros obrigatórios, como foi o Gaibels, o Barranco de Cegos e outros. Portanto, o Namora, por exemplo, também tem, eu esqueci-me do Namora ainda agora, portanto, também tem, portanto, isto está nas escolas. António Mota Redol, creio que isto é um bom mote para fecho da nossa conversa, também o futuro do neorrealismo a partir também da educação, das escolas, o trabalho que a Associação Portuguesa, que a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo continuará a fazer, será também certamente muito importante. Agradeço muito a sua presença aqui no Aviso à Navegação e esperemos que um dia em breve possamos conversar novamente. Muito obrigado. Obrigado também. Aviso à Navegação é o podcast do Museu do Neorrealismo. Produção de Fernando Marques, Helena Seita, Inês Ferreira e Jorge Carvalho.